não tô gravando, não. Tô fazendo. Vamos lá. Então, nós estamos na nossa segunda aula de filosofia. E a partir de então, a gente vai começar nesse momento a fazer algumas questões que vai nos fazer a pensar como filósofo. Então, a primeira questão é: o que é o conhecimento? E ali a definição é que o conhecimento ele vem a partir da razão, que é do nosso entendimento acerca de algum assunto, ou da experiência, porque a experiência também traz algum tipo de conhecimento. Então, são duas definições muito práticas. Ou você entende o que significa a Bíblia, ou você vivencia o que é ela, e os dois podem lhe dar alguma espécie de conhecimento, tá? Então, o conhecimento ele não é rígido, a ponto de não termos algumas vertentes que a gente possa correr, né? O conhecimento ele é livre. Então, uma criança tem conhecimento, um ancião tem conhecimento. Ele, como se diz, ele é gradual, ele é abundante. E, de repente, dependendo da pessoa e da experiência que ela tem de vida, ela pode ter muito mais conhecimento do que, sei lá, um acadêmico. Vamos colocar aqueles que vivem em situação de guerra, lá, vamos colocar aqui a Síria. Uma criança de 11 anos pode ter muito mais conhecimento de defesa e muito mais conhecimento de vida do que aquele que está lá com seus 30 anos, saindo de uma, sei lá, de uma segunda universidade, e de repente não teve o mesmo conhecimento de história, o mesmo conhecimento de vida do que uma criança que está lá. Então, é muito relevante, tá? Agora, podemos conhecer? Essa também é uma questão. Porque parece que no mundo cristão, parece que o conhecimento é meio que proibido, certo? Não sei se ainda, claro que não, porque o mundo mudou bastante, aleluia, mas há uns 10 anos atrás, quem estudasse teologia estava cometendo um grave pecado. Porque o conhecimento parecia um mito, não podia se conhecer. Agora, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É obviamente que uma vez que você conhece, sabe, determinados assuntos, você vai ser livre para decidir. E muitas vezes a manipulação da própria igreja não deixa você adquirir determinados conhecimentos. Então, eles prenderam tanto isso que chega no nosso século, começa a soltar. A igreja começa a ter um formato e aí você tem pessoas dizendo o seguinte: o mundo está entrando dentro da igreja. Não é isso? Mas por que essa expressão? Porque muita coisa dentro da igreja mudou. Antes não podia nem colocar um instrumento dentro da igreja. Hoje, já cantamos com instrumento. Antes, determinados tipos de roupa não podia ser usado. Hoje, está tranquilo. Agora, o que não se muda nunca, gente, e nunca vai mudar, é a reverência, é a obediência, é a fé. São dogmas que nunca vão mudar. Então as pessoas, elas se esquecem de focar, e é justamente nisso em que as pessoas estão mais frágeis. Na questão de acreditar, na questão de obedecer a Deus, na questão de se firmarem como pessoas. Então isso, elas não entendem que o inimigo realmente está trabalhando nessa área. Agora, a questão de, vamos colocar aqui, de vestimento, a questão até de disciplina de louvor, a questão de outras áreas aí, a gente sabe que meio que as mãos já abriram e meio que se modificou, porque até o próprio mundo gospel, né, se modificou bastante. E embora eu ainda curta muitas músicas do passado, porque as letras são magníficas, e o ritmo também eu gosto demais, mas nada contra o novo ritmo que se lançou aí, tá? Mas tá bem parecido realmente com o mundão, porque acho que o povo gosta mesmo do mundo. Conclusão. Aí, dentro desse podemos conhecer, sim, essa é a resposta. Eu posso conhecer. Sim. Agora, eu tenho um outro lado da linha, que é o ceticismo, o ateu. Ceticismo é aquele que não acredita, o ateísmo. Só que eu não só tenho um ateu para confrontar com o meu conhecimento. Eu tenho tudo isso de ateus. Tá?
Então, ali tem o ceticismo radical absoluto, ou seja, já tentou conversar com um ateu que é radical? Impossível, tá? Impossível. Primeiro, a questão do ceticismo radical, ele foi concebido ou fundado ou elaborado por esse nome aqui, Pihor, tá? O cara, tipo assim, ele desacreditava de tudo, discordava de tudo. Uma pessoa que discorda de tudo, sinceramente, na minha opinião, não na opinião da filosofia, na minha opinião como pessoa, que nada não é relevante para ninguém. Mas na minha opinião, uma pessoa que discorda de tudo, não passa de uma pessoa que não tem entendimento, para mim não chamar outra palavra aqui. Porque se eu estou mostrando que isso aqui é um livro da capa vinho, qual é a dificuldade de ver isso aqui e entender? Aí o ceticismo radical, ele fala, não, isso não é um vinho não. Isso não é um livro não. Então ele vai começar a discordar de uma coisa que é muito óbvia. Por isso que tem essa diferença de ateísmo, de ceticismo, tá? Então o radical, pra minha opinião, na minha opinião, né, pra minha, né, ô professor de português, na minha opinião, não tem salvação. Que é um ser humano que nunca vai ser convencido de nada. Então se de repente você dá de cara com um radical, um ateísmo, você já pergunta, em que linha de ateísmo você está? Eu já pergunto logo. Ah, eu sou radical. Então, meu amigo, foi um prazer te conhecer. Vai-te embora, porque eu não vou gastar minha saliva contigo. Porque é uma pessoa que só nasceu para discordar. É bom? Sabe? Depende do assunto. Agora, o ceticismo mitigado, esse já tem uma coerência. Por quê? Ele é a rejeição a negação do conhecimento. Ou seja, a Bíblia, ela tem a capa vinho. Aí o ceticismo, esse ateu mitigado, ele vai olhar, vai observar, vai provar se a capa é vinho. Uma vez que a capa foi diagnosticada vinho, ele vai bater o martelo e vai concordar contigo. Ou seja, é um ateu que ele pode ser convencido, tá? Então, por isso que é uma classe de ateísmo muito boa de ser trabalhada. Se você conseguir convencer ele, conseguir provar a sua verdade, você ganha ele. Caso contrário, você o perdeu, tá? Então, eu acho que, na verdade, é um dos céticos mais coerentes que nós temos. Aí nós temos o ceticismo limitado. Ele é um doido, tá? Eu estou usando palavras bem, como se diz, bem básicas, porque se eu colocar aqui as palavras que eles estão dizendo aqui, fica meio fora de nós estarmos entender. Então, se você pensar que o ceticismo limitado é um ateu doido, ou seja, ele duvida dele mesmo. Então, essa é uma colocação mais prática que eu posso colocar para vocês entenderem. Tirando todas as teorias, sabe, normativas aqui. É uma pessoa que ele fala assim, você vai falar para ele assim, a capa é vinho. Ele vai falar assim, não é vinho não. Ah, mas será que eu estou certo mesmo? Conhece esse tipo de pessoas? Demais. Indeciso demais. Só que ele só nasceu também só para provocar discórdia. Porque ele não vai chegar a lugar nenhum, ele não tem definição e, sabe, ele é um ateu limitado. Ele duvida dele mesmo. Por isso que o nome está dizendo ceticismo limitado, ateu limitado. O mitigado ali, tá? Só para vocês terem, ou depois vocês pegarem no vídeo, eu não sei falar inglês, vocês sabem que o meu inglês é perfeito. E se porventura algum professor de inglês estiver me ouvindo, acho que ele deve estar ou rindo, ou arrancando os cabelos, ou então decidindo nesse momento um suicídio. Mas, segundo o que eu consigo ler aqui, tá? Quem inventou lá esse ceticismo coerente foi o bispo. Se é bispo, a gente sabe que ele pertence a uma ordem religiosa, ok? Na época, quem tinha acesso ao conhecimento, da época das luzes ou das trevas, sempre foi a Igreja Católica. Então seria o bispo John Wycliffe, tá? Ou John Wycliffe, sei lá. E o
Giuseppe Greville. Então, esses dois que iniciaram essa teoria. Fala, nós vamos discordar sim, nós somos ateus, mas se você me convencer, tá ok. Agora, o louquinho lá de baixo não tem nem nome. Deve ter uma classe que inventou lá, mas ele é limitado. E o de cima lá é o radical. O Pyrrhor, tá? Mas também representado por Gorgia, tá? O Gorgia deu a ideia, o Pyrrhor foi lá e elaborou tudo. É a mesma coisa, sabe? Quando vocês têm uma ideia brilhante, alguém vai lá, pega a ideia de vocês e assina o nome. Entendeu? Então, o George teve a ideia brilhante do ceticismo radical. Eu discordo de tudo, não aceito nada. E o Pyrrhor foi lá, formulou as regras, patenteou com o nome dele. Mas o dono, na realidade, sempre vai aparecer. Tá? Ele, depois de muita discussão, alegou que a ideia original era do Gorgia. Aí a gente tem também esse ceticismo que acho que é o mais legal de todos, né? Que é o cartesiano ou metodológico, que o fundador foi o René Descartes, né? Acho que é o filósofo mais conhecido, que as pessoas já estudam aí na escola, que é pelo método, né? Pelo conhecimento e pela experiência, ou seja, ele vai fazer o método dele. Se for provado, ok. Se não for provado, segue com a dúvida e aí, né, é o ato de duvidar, tá? É só isso. Mas uma vez que ele conseguiu, mas isso é ele, René Descartes, com as leis que ele inventou, com as regras que ele inventou. Se ele aplicar essas regras de argumentação dentro da sua teoria e ela sobreviver às regras dele, então tá ok. Caso contrário, entendeu? Então, dentro do nosso entendimento, esse ateu ou ceticismo cartesiano, ele tem uma medição, por isso o nome cartesiano, ele tem uma medição, ele mede pelas regras feitas de René Descartes, tá? René Descartes é uma pessoa, tá? Embora não pareça. E aí, acabou. Por quê? Eu preciso passar esses nomes, aí eu preciso passar, isso daí é regra de filosofia básica, tá? E aí a gente tem o irracionalismo. E esse irracionalismo é uma filosofia que pode servir para tudo, até mesmo para transformar assassinos em juízes. Ou seja, segundo o autor, que é o Albert Camus, eu acho que é Camus ou Camus, ele fala que esse ateu irracional, ele é um ateu revoltado. Esse irracionalismo, já diz o nome, ele não tem significado nenhum. O único significado dele é distorcer a verdade. Então, cuidado. Aí a gente fala assim, eu não gosto de ateu. Mas que tipo de ateu que você não gosta? É um irracional? O nome já está dizendo, o cara vai distorcer. Ele nasceu para distorcer a sua verdade. É o doidinho aqui, que discorda de tudo, é o radical que não aceita a verdade só a dele, e ele também não tem a verdade, é o miticado. Esse que eu acho que esse é o mais tranquilo, e esse dependendo da regra aplicada também. Fora isso, tá? Então, esses são o grau de pessoas que vão estudar uma filosofia e ele de repente vai se declarar ateu. Você é filósofo? Sou. Mas e aí? Eu sou ateu. Ele é um filósofo ateu. E aí ele vai se identificar com essas classes, com as 1, 2, 3, 4, 5 classes, né, de pensamento. É a mesma coisa. Você é teólogo? Sim. Que tipo de teólogo você é? Tradicional? Pentecostal? Como que é o outro lá? Calvinista? Metodista? Então, você tem que se definir, o teu pensamento vai definir toda a tua crença. Então, o filósofo que se declara ateu, ele vai seguir uma dessas 5 radicalizações. E aí, o que mora é o seguinte, que uma vez que, vamos supor, ele escolheu o ceticismo limitado, ele tem um limite. Ele vai pegar toda a teoria que se foi aprovada hoje e ele vai contrapor, se ele for um escritor, contra as próprias ideias que ele tem. E aí você de repente pega um livro lá que vai falar que
que João e Jesus tinham um caso, certo? Aí você observa o autor, para você ver se não é um irracional, para você ver se não é um limitado, ou para você ver se não é um radical. Porque dependendo do autor, você tem aí um desafio para ter entendimento. Eu tenho um livro que não está aqui, está lá em cima, ele é Introdução ao Antigo Testamento. Ele foi escrito por um ateu alemão. E eu vou te falar, sabe o que é bom desse livro? Porque ele consegue chegar bem pertinho aqui, ó, sendo ateu. Então, com certeza, ele era um ateísta mitigado, né? Uma vez que ele conseguiu as provas, ele conseguiu dar ali algumas certezas acerca de Moisés, acerca dos personagens, embora tenha acabado com a vida de Davi, isso, obviamente, acabou com a vida de Davi, literalmente. Mas o cara tem, você pode ler, e se o que você aprendeu tiver uma ponta, como se diz, uma leve ponta de concordância, você pode anotar com o seu nome, porque o cara é ateu, ele não teria motivo para acreditar naquilo. Então, por isso que alguns argumentos, e aí a gente já entra no valor do ceticismo, por que isso existe? É importante por isso, para nos dar certeza daquilo que nós estamos tentando buscar como verdade, que é a nossa fé, tá? Dentro desse podemos conhecer, toda essa teoria de argumentação, ou melhor, de razão, de racionalismo, nós temos aí os argumentos anticéticos. É o que vem prever o ceticismo. Ele vem estudar as pessoas que são ateus. Legal isso, né? Você desenvolve um argumento para provar se você é ateu ou não ateu. E dentro desse argumento, ele também vai classificar algumas pessoas. Se ele é um ateísta inconsciente não fala nada com nada. Ele é inconsciente. Ele está buscando, deixa eu ver aqui, ele busca, como eu posso dizer, ele busca discordar a partir dos sentimentos dele. E o que o seu sentimento significa para mim? Nada, quem está vivendo é você. Então, ele é um ateu inconsciente. Ele só vai discordar de você a partir daquilo que ele sente, não daquilo que ele conhece. Aí tem o ateu que não faz sentido. E esse ateu que não faz sentido é o que entra aqui, ó. Às vezes no radical, no limitado e no irracional. Esse não faz sentido de existir. Como que uns caras tá vendo a verdade e discorda da própria verdade, tá? E aí nós observamos também que se existe aquele ateu que é contra o bom senso. Ou seja, tem coisas que não tem como mudar. Tem como você dizer para mim que é bom uma pessoa matar? É fora do bom senso. E tem gente que vai defender. Não é bom. Então esse ateu, ele está fora da curva do bom senso. Tem coisas que não dá para mexer. Tem coisas que é assim, pronto, acabou. Então, se ele mexe numa questão dessa, ele está fora do bom senso. E, como eu disse, o valor do ceticismo serve para nos revelar a própria verdade. Revelar a própria verdade. Gente, é teoria, tá? A gente vai precisar da prática dela aqui. É a prática que vai nos ensinar a questão da teoria. Obviamente que nada impede você